Daí, galera, beleza? Eu sou o professor Otto, teu professor de História aqui no nosso curso preparatório para o Enem, vestibulares e concursos públicos pelo Brasil afora. Na nossa aula de hoje, o tema será noções políticas. E por que o professor Otto quis tanto fazer essa aula, incomodou o povo aqui do Luther King para gravar essa aula? Porque eu vi as reportagens que saíram a respeito das manifestações do dia 15 de março e fiquei com os cabelos tudo arrepiado. Como é que essa rapaziada vai pra rua sem fazer a menor ideia do que é um protesto, sem fazer a menor ideia do que é um partido de direita, um partido de esquerda, o que é um liberal, o que é um conservador? Neguinho pedindo, mamãe, me explica por que eu sou de direita. Gente, vamos parar com isso, vamos estudar, vamos aprender? Então vem comigo, vamos embora. Rapaziada, vamos começar discutindo as questões de um partido de direita, um partido de esquerda. Que diabo é isso? Da onde veio tudo isso? Bem, rapaziada, para quem não sabe, essa concepção de direita e de esquerda nasceu na Revolução Francesa. Como assim? Os partidos de direita são os partidos de orientação girondina. Os partidos de esquerda são os partidos de orientação jacobina. Não entendeu nada? Mas não era para entender mesmo. Então vem cá que eu explico para você. Na Revolução Francesa, haviam dois grupos atuando. Que grupos eram esses? Os jacobinos e os girondinos. Quem representava os jacobinos? A baixa burguesia, os sans-culottes e os camponeses. Ou seja, a burguesia que não tinha muito dinheiro, os sans-culottes, que eram os trabalhadores da cidade, e os camponeses. O que esses caras queriam? Participação política? Sim. Mas o grande problema deles era qual? A fome. A França passava por um período de grande baixa na produção de alimento. Ou seja, uma fome generalizada se expandia pela França, a ponto de um pão custar quase o salário de um mês inteiro de trabalho de um sans-culotte. Certo? Então os caras queriam lutar contra essas questões, mais voltadas para o lado social, melhores condições de vida para o povo. Os girondinos já representavam a alta burguesia, tinham muito dinheiro. Ué, então o que um povo que tinha muito dinheiro vai fazer revolução? O problema é que no século XVIII, a França vivia sob a égide do absolutismo monárquico da dinastia Bourbon. Ou seja, a França tinha um déspota no poder, né? Era um despotismo que fazia com que Luís XVI mandasse de forma absoluta na França. E os burgueses que tinham muito dinheiro não tinham nenhuma participação política. Então, o que os girondinos queriam? Participar da vida política, direitos políticos, certo? E o que os jacobinos queriam? Os jacobinos queriam melhores condições sociais, melhores condições de trabalho, melhores salários, coisas desse gênero. Mas da onde vem essa brincadeira de esquerda e de direita? Bem, uma vez feita a Revolução, uma vez que a Revolução teve início, a primeira fase dessa Revolução Francesa se chama Assembleia Nacional. Então ficava uma mesa diretora e os deputados espalhados pela Assembleia. Os deputados da alta burguesia, ou seja, os girondinos, se sentavam à direita da Assembleia. Os jacobinos se sentavam à esquerda da Assembleia. Por isso, partidos de orientação de direita e partidos de orientação de esquerda. Como assim? Quem senta à direita são os girondinos. Então eles querem o quê? Poder, manutenção de seus privilégios, né? Aumento de sua participação política. E na esquerda, quem senta? Os jacobinos, que querem o quê? Direitos para os trabalhadores, melhores condições de vida. São ligados às classes mais populares, enquanto os girondinos são ligados à elite. Entenderam a origem disso? Então vamos tentar entender como isso, né, influencia na nossa política hoje. Galera, de uma forma geral, os grupos de orientação de direita, eles são adeptos da doutrina liberal de Adam Smith. O que Adam Smith falou?
Adam Smith pregou uma doutrina que a gente conhece como liberal, é o grande pai do liberalismo, que dizia mais ou menos o seguinte, que o Estado não deve interferir na economia. A economia deve ser regida pelas leis do mercado, ou seja, a lei da oferta e da procura. O que significa o quê? Quanto maior a oferta de um produto, menor o seu preço. Quanto maior a procura por um produto, maior o seu preço. Mas, segundo o que Adam Smith dizia, quando um produto é muito procurado, leva a outras pessoas também produzirem ele, o que faz com que aumente a oferta e o preço baixe também. Show de bola? Então, com relação à interferência do Estado, o que os partidos de direita dizem é o quê? Na sua grande maioria, que o Estado não deve ficar interferindo na economia o tempo todo. Show de bola? Nas questões sociais, o que prega esse liberalismo? O individualismo, ou seja, a liberdade individual para você poder escolher a sua profissão, aonde você vai estudar, no que você vai trabalhar, aonde você vai trabalhar, qual o salário que você vai lutar para ter. Na verdade, o que o liberalismo prega é o seguinte, que o esforço individual leva à ascensão social. Se eu sou um pobre, porém sou um cara dedicado, entro na escola, me dedico lá na escola, consigo lá, estudando bastante, passar num vestibular, faço uma universidade pública, uma carreira bacana, entro no mercado de trabalho, eu consigo ascender socialmente com o meu esforço. Logo, o Estado não deve ficar dando bolsa isso, bolsa aquilo outro, um monte de ajudinha, de assistência social. Entenderam a moral da coisa, mais ou menos? Historicamente, os grupos de direita representam os interesses dos grupos dominantes e a conservação do poder nas mãos das elites, que é justamente o que eu vinha falando aqui agora, né? A herança girondina. Os girondinos são quem? A elite. E a direita representa os interesses desses caras, pregando o liberalismo. Não é que eles vão contra o pobre, é que eles acusam o pobre por ser o responsável pela sua pobreza. Em muitos casos, ou seja, segundo a visão liberal, o pobre é pobre porque quer. Show de bola? Vamos dar uma olhadinha aqui ainda. O que seriam os partidos de direita hoje? Quais seriam os partidos de direita hoje? Seriam os partidos conservadores, os partidos democratas cristãos, liberais e nacionalistas. O que seria a extrema-direita? Os regimes nazifascistas, correto? Vamos falar um pouquinho sobre a esquerda agora, galera. Os partidos de esquerda, como eu falei a vocês, o nome vem dos jacobinos, que sentavam à esquerda, da Assembleia Nacional, coisa e tal. Mas os partidos de esquerda, de uma forma geral, a gente pode dizer que eles são adeptos das doutrinas socialistas, correto? Que se ligam não às elites, e sim a quê? A conquistas e benefícios das classes sociais menos privilegiadas. Show de bola? Quem é o grande pai dessas doutrinas socialistas, como a gente conhece como socialismo científico? Então é eles aqui, né? Karl Marx e Friedrich Engels. São os caras que fazem o quê? Que criam o que a gente chama de socialismo científico, né? Batizado por comunismo. Vamos dar uma olhadinha qual é a ideia dos caras. O que os caras vão fazer? Eles vão combater as ideias de Adam Smith, dizendo que o pobre não é pobre porque quer. O pobre é pobre porque ele é explorado pela elite. Ou seja, Marx criou um esquema, um pensamento chamado de mais-valia. O que seria essa mais-valia? É a exploração da mão de obra. Ele mostra, o dono da fábrica paga uma merreca de salário, certo? Mas tem um lucro bem grande. Como é que é o nome dessa relação? Mais-valia. Show de bola, galera? Então Marx, diferente do que os liberais pregam, que dizem que o pobre é pobre porque quer, que a culpa da pobreza é do pobre, Marx vai dizer o quê? Que a culpa da pobreza, que a pobreza é fruto da exploração da mão de obra. E ele vai dizer o quê? Que o que gera riqueza é a mão de obra. Quem gera riqueza não é o dono da fábrica, e sim o seu trabalhador. Logo, a riqueza deve ser distribuída entre os trabalhadores.
E aí vai vir aquela noção de ausência de propriedade privada, de ausência de classes sociais, como quem diz, como quem produz toda essa riqueza é o povo, toda a riqueza deve ser dividida entre o povo. Show de bola, galera? Hoje, quem são os partidos de esquerda? São partidos sociais-democratas, progressistas, socialistas-democratas e ambientalistas. O que seria uma extrema esquerda? O comunismo. Show de bola, galera? Vamos dar uma olhadinha numa outra definição que ainda pode ser usada. De uma forma geral, a gente chama de direita quem está na posição, quem está no governo, certo? E de esquerda quem está na oposição. Ou seja, quem está no governo, quem está na situação, seria a direita. A esquerda seria a oposição. Pegando o esquema aqui do Brasil, o PT, que está no poder, é de direita ou é de esquerda? Depende. Se você olhar por esse viés, o PT está no governo, então ele é a situação. Por essa ótica, ele é a direita. E o PSDB, que é a oposição, seria o quê? A esquerda, devido a essa definição. Só que se você olhar aquela outra definição que a gente viu, o PSDB seria a direita e o PT seria a esquerda. Show de bola, galera? Entenderam que isso pode variar, que isso não é fixo, isso não é uma regra? Na verdade, a gente adapta muito o que é ser de direita, o que é ser de esquerda, junto a uma ideologia política, que hoje em dia muito se perdeu. Show de bola? Mas vamos dar uma olhadinha no que isso quer dizer realmente. Galera, hoje a questão é mais ou menos o seguinte: temos partido de direita e de esquerda? Isso é uma discussão que a gente vê no meio acadêmico direto. Existe ainda um partido de esquerda? Realmente existem partidos que têm uma ideologia de justiça social e coisas e tal? Existe de fato partido de direita propriamente dito? Olha, por mais que após o fim da União Soviética e após o fim da Guerra Fria, essa noção de mundo capitalista versus mundo comunista, ela meio que tenha se dissipado e essa coisa tenha ficado meio numa esfera ideológica pouco palpável, digamos assim, porque você tinha antigamente, né? Ser de esquerda é ser da União Soviética, ser de direita é ser adepto dos Estados Unidos. Hoje em dia você não tem mais isso, né? A gente vê a China, por exemplo. A China é comunista. Mas a China é comunista, mas aplica um monte de conceitos econômicos capitalistas ali dentro. Então é uma esquerda pura? É um comunismo puro? Não, longe disso. É um comunismo de Estado. Ou seja, um comunismo de mercado, né? Um comunismo que tem um monte de características da direita. Então isso não está mais tão sólido quanto era antes. Grosso modo, a gente diz o quê? Que os partidos de esquerda são os partidos que buscam promover a justiça social. E os partidos de direita seriam aqueles que defendem a liberdade individual. Show de bola, galera? Acho que dei uma esclarecida para vocês, né? Vamos ver um outro conceito também aí, que ficou bastante confuso para a galera que foi manifestar na rua, né? Você é liberal ou você é conservador? Eu sou conservador porque eu sou de direita e eu não gosto de gente da esquerda, né? Mamãe me falou que eu sou de direita porque eu não gosto do cara da esquerda. Você é de direita porque você defende alguma coisa, você é de esquerda porque você defende alguma coisa, assim como você é liberal ou conservador, dependendo da sua postura frente a algumas colocações, que é o que a gente vai ver aqui agora. Galera, teoricamente, os liberais têm ideias e atitudes mais abertas ou tolerantes. O que é um político liberal? É um político disposto a promover mudanças e coisas desse gênero, né? Que podem incluir a defesa das liberdades civis e os direitos humanos, como a questão do casamento de homossexuais, como a questão da liberação das drogas, que a gente já vai discutir, certo? Por outro lado, o que seria um pensamento conservador? Seria um pensamento tradicional, que evita mudanças, aquela coisa mais engessada, que quer manter as coisas como elas são. Show de bola, galera? Não ficou claro? Então vamos dar uns exemplos aqui para vocês. Bora lá. Galera, eu vou ficar colocando o mesmo tema aqui agora, com o viés liberal e o viés conservador, para a gente tentar entender que diabo é isso.
Vamos ver a questão das drogas. O que seria ser liberal com relação a essa visão da maconha, por exemplo? Os liberais, eles pregam a descriminalização da maconha. O autor dessa lei, né, o autor desse projeto de lei, foi Jean Willis, do PSOL. O que ele quer? A regulamentação da produção, industrialização e comercialização da maconha. Ele defende que ela deve ser liberada para o consumo e que seja regulada sua produção e seu consumo. Show de bola, galera? O que os conservadores pensam, né? A lei antidroga aqui de Osmar Terra, do PMDB, prevê a intervenção involuntária e o aumento da pena para os usuários. Hoje em dia, galera, se você é usuário, você não é encarado como um criminoso. Isso aqui está dizendo que não, calma aí. Se o cara é usuário, o cara tem que ser enquadrado sim. E digo mais, prevê a intervenção involuntária. Se você é usuário, né, o Estado pode chegar na tua casa, te catar à força e te enfiar numa clínica de reabilitação. Se você, frente a isso, concorda mais com a lei antidroga, frente à questão das drogas, você é conservador. Show de bola, galera? Vamos dar um outro exemplo aqui. A questão da liberalização do aborto, né? Os liberais pregam o quê? Que o aborto deve ser liberado em alguns casos, né? Jorge Eduardo, do PV, e Sandra Starling, do PT, eles propõem o quê? O suprimento do artigo 124 do Código Penal, que diz o quê? Que é crime o aborto provocado ou com consentimento da gestante, que criminaliza a prática do aborto. Já os conservadores tentam empurrar uma lei chamada Estatuto Nascituro, que faz o quê? Que trata o aborto como crime hediondo, certo? Ou seja, enquanto uns querem liberar, outros querem transformá-lo no mais grave tipo de crime. Show de bola, galera? Então aqui é a mesma coisa. Se você é a favor da liberação, você é liberal. Se você é a favor da criminalização e ainda uma criminalização, né, uma lei mais pesada, você é conservador. Vamos lá que ainda tem mais coisa para a gente discutir. Casamento gay, certo? Outra proposta do deputado Jean Willis, do PSOL. Ele prevê o quê? Reconhece o casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Mulher com mulher casando, homem com homem casando, aquela coisa toda, certo? Se você é a favor dessa união, você é um cara de cunho liberal. Agora, por outro lado, nós temos aí o João Campos, do PSDB, propondo que seja aprovada a lei da cura gay. Já foi agendada, tá, rapaziada? Você que curte, fica tranquilo que não vão te curar. Olha só, então como eu estava falando para você, que lei era essa? Existe no Conselho Federal de Psicologia uma lei que impede que os psicólogos tratem a homossexualidade como doença. O cara é homossexual, ele vai se tratar como psicólogo, o psicólogo tem que tratar ele como qualquer outra pessoa. Não pode olhar para o cara e dizer, pô, o cara é viadão, é sapatão, vamos tratar isso, vamos curar esse negócio aí, vamos fazer esse cara gostar de mulher. Não, o psicólogo não pode fazer isso, né? Porque isso aí não é a homossexualidade, não é encarada como crime. Agora, segundo a ideia do deputado João Campos, os psicólogos deveriam tratar e curar o gay, ou seja, fazer, né, o homem que gosta de homem perder lá a coceirinha que ele tem. Vamos lá então. Galera, essas noções que eu acabei de passar para vocês vão ajudar vocês a terem uma posição mais clara frente às questões políticas. E numa próxima vez que você sair na rua, se por acaso algum repórter perguntar para você qual é a sua ideologia política, eu espero que você consiga responder com um pouco mais de sabedoria e não tenha que chamar a mamãe para te ajudar. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!